gente vai chamar agora, então, o Victor Santos para falar um pouquinho sobre Ceph. O nome da palestra é Cephs Internos, o caminho dos dados até os discos. Boa tarde, pessoal. Valeu. Bom, eu não vou falar de nêutron, né? Primeiro, agora. A ideia que eu quero passar para vocês não é falar do Ceph em si, a gente vai falar de um pedacinho do Ceph só, que é o caminho que os dados fazem até o disco do storage. Quem vai aprofundar mais sobre os melhores casos de uso, aonde usar melhor o Ceph, onde ele se enquadra melhor, vai ser o Léo, ele vai falar depois de mim. Eu sou o Victor Santos, atualmente eu trabalho na Claro, já tive algumas passagens por alguns outros projetos muito interessantes de OpenStack, de Ceph também. Que nem o pessoal comentou, as opiniões que eu vou passar aqui são minhas opiniões, nada tem a ver com a opinião ou o projeto que estamos fazendo na Embratel hoje. Então, para deixar bem claro para todo mundo. O roteiro que a gente vai ver o que é o Ceph, quais são os seus principais componentes, as formas que a gente acessa o cluster, aonde ele armazena o dado, tanto fisicamente e o caminho que ele passa, tanto fisicamente quanto lógico, como é que a gente pode fazer uma arquitetura de um Ceph para um OpenStack, e o que é o CrushMap e como a gente pode utilizá-lo. Aqui são os principais componentes do Ceph. Então, a gente tem componentes e serviços, ou daemon também, né? Cada um a gente pode chamar de uma maneira. A gente tem o monitor, o cephmon. Ele é responsável por todos os mapas que a gente tem dentro do cluster do Ceph. Mapa dos próprios monitors, dos OSDs, das PGs. E também é responsável pela autenticação. Então, quando o cliente vai até o Ceph, o cliente tem que bater no monitor para poder fazer a autenticação. O Radus Gateway, como o próprio nome diz, ele é um gateway, né, o Ceph RGW. Ele faz um meio de campo entre os clientes e o cluster, mas não é qualquer cliente. Ele faz um meio de campo entre os clientes HTTP, que vem via protocolo Swift e S3. Nesse caso, ele tem uma forma própria de autenticação, que cada uma, né, tanto do Swift quanto do S3. A gente tem o Metadata Server, ou o Ceph MDS. Esse cara ele é responsável por armazenar as informações de metadados. Do quê? Né? Porque quando a gente usa o Ceph FS, que é o que o MDS provê, a gente consegue acessar o Ceph através de sistema de arquivos. Então, a gente consegue montar, o cliente consegue montar e usar o Ceph como se ele estivesse usando NFS ou um cluster FS da vida. E a gente tem o OSD, que é literalmente aonde o dado fica armazenado. Então, é o daemon OSD. Cada máquina que a gente vai ter, ela vai ter diversos daemons OSD, um daemon para cada disco que ela tenha. E como é que o cliente acessa, né? Qual o protocolo, o meio que ele acessa o cluster? Então, a gente, começando da direita para a esquerda de vocês, aí, o Ceph File System, ou o CephFS, que ele é provido através do MDS, o Ceph Metadata Server. O cliente, então, ele consegue montar esse compartilhamento. Então, ele monta na máquina dele, e ele acessa, ele é multi-write, vários clientes podem montar, igual ao NFS, igual o Gluster FS. A gente tem o Radus Block Device, ou o RBD. A gente pode fazer uma analogia um pouco grossa, igual o iSCSI. Então, o cliente o cliente tem acesso a um dispositivo de bloco, onde ele cria partições, ele formata e depois ele monta. A gente tem o Radus Gateway, que é o RGW, que é o acesso via HTTP que o Ceph oferece. Então, vai ser via S3 ou Swift. E a gente tem o libradus, que é qualquer um, no final das contas, pode criar sua própria aplicação, que tem acesso para ter acesso ao Ceph. Ele pode criar em C, Java, Python, e ele vai ter acesso ao cluster, via objeto, no final das contas. E o Radus, que é a camada de gerenciamento do Ceph, que faz toda a gerência do cluster. Bom, essa imagem é para mostrar para vocês como seria do lado da arquitetura do Ceph. Uma arquitetura mais visual para a gente. Então, a gente tem a rede externa.
Essa rede externa seria a gente pensando como um CSP, um Cloud Service Provider. Então, num Cloud Service Provider, o Ceph não vai ficar exposto para a internet de maneira alguma. O que a gente vai deixar exposto para a internet seria somente os dados gateway. Eles vão fazer o meio de campo, mas será somente HTTP, somente Swift e somente S3. Aí a gente tem a rede pública, Public Network, é a rede do Ceph já. É a rede que o Ceph provê os dados, a autenticação também, onde todos os clientes, no caso aqui a gente está falando de OpenStack, vai usar. Nessa rede vão todos os componentes do Ceph plugados, né? Então a gente tem os monitors, que vão ser responsáveis por todos os mapas, e também responsável pela autenticação, o MDS, que vai armazenar os metadatas, e os OSDs, cada OSD node vai estar ali repleto de discões, na verdade, e esses discos serão os OSDs daemons que a gente vai ter. E abaixo, a gente tem a última rede aqui embaixo, a Cluster Network, que é a rede de replicação, onde somente os OSDs nodes estão plugados. Então, é nessa rede que o Ceph vai fazer a replicação que a gente vai ver mais à frente. Agora, falando do OpenStack, né? Como é que ele se comunica com o Ceph? Então, a primeira imagem aqui, aquela estrela ali, é o Nova. O Nova a gente consegue plugar diretamente no Ceph, é um dos poucos backend. O Ceph é um dos poucos clusters de storage que a gente consegue plugar no Nova. Então, a instância que nasceria na barriga da máquina, ela vai nascer dentro do Ceph, e a gente tem a possibilidade de fazer live migration, evacuate dessa instância. Isso eu estou falando do disco efêmero, tá? Como o Nova consegue se comunicar com o Ceph? Através do hypervisor, que no caso aqui a maioria acabou usando QEMU KVM, então através do QEMU ele fala librbd com o cluster do Ceph. No caso do Cinder, que é o cavalinho ali, e é para a gente prover discos adicionais para o OpenStack, para as nossas instâncias, ele também se comunica via librbd. O esquilinho ali é o Glance, é o cara que vai armazenar nossas imagens, e ele também acessa via librbd. A última imagem ali, aquele bichinho ali, é o Manila. O Manila é o projeto que provê sistema de arquivos como serviço. Então, ele acessa o cluster do Ceph via libcefs e também via librados. Então, para criar os compartilhamentos e também as autenticações e os usuários que vão acessar o cluster via CFFS, ele utiliza libcefs e o librados. Aqui embaixo a gente já falou. Como é a comunicação entre o cliente, né, seja o Glance, o Nova, o Cinder ou o Manila, com o cluster do Ceph. Então, primeiramente, o cliente ele só conhece o monitor. Então, na configuração do cliente, você é obrigado a colocar quem são os monitors, qual a forma de autenticação que você vai fazer, que geralmente é CFX. Você coloca qual que é a pool que você vai acessar e o usuário. Então, o cliente ele vai bater no monitor, vai fazer a autenticação, o monitor vai criar uma key compartilhada, ele vai pegar essa key que ele cria e vai replicar para os MDS e para os OSDs. A partir daí, o cliente pede um mapa, ele vai até onde está a informação diretamente. Então, o monitor não é nenhum tipo de proxy para o ambiente. O monitor só faz a relação onde estão os dados e a autenticação. A partir daí, o cliente vai diretamente até o OSD, o OSD Node, e pega a informação, ou escreve ou lê, né? E no caso quando a gente usa CFFS, ele vai até o MDS para saber aonde está, para coletar o metadata para saber onde está a informação. No caso que não é o CFFS, vai diretamente no OSD. Então, na imagem de lá, tem basicamente o que a gente estava conversando. As duas imagens se completam, né? O cliente vai até o monitor, pega os mapas e ele vai querer escrever. O Ceph ele escreve tudo via objeto. Hoje, escreve tudo via objeto. Então, ele vai escrever esse objeto aonde? Ele precisa de uma pool, que é a única informação que o cliente passa para ele. Só que antes da gente entrar na pool, entender o que é a pool, a gente precisa entender o que é o crush map, que é literalmente a separação física dos dados. Então, o crush map é onde a gente consegue definir o nível da replicação que a gente quer fazer. Então, aqui
nessa imagem do lado esquerdo de vocês, a gente tem os types, ou também conhecido como bucket. Então, aqui a gente define qual é o nível de replicação que eu quero ter. Eu quero replicar o meu dado por disco, por OSD. Pode fazer isso. O problema é que se você tiver lá uma réplica de 3, que é o padrão, e as 3 réplicas caem no mesmo OSD node, e esse OSD node vem a cair, você vai perder o seu dado. Então, eu vou replicar por host. Aí, você vai colocar uma réplica desse dado em cada um dos hosts. Se, por exemplo, as máquinas estão no mesmo rack, e esse rack cai a energia dele, você vai perder a informação. Aí você replica, então você coloca o seu nível de replicação por rack. Mas aí o rack está no mesmo, vem da mesma fonte de energia. Aí cai essa fonte de energia. Então você vai conseguir ir aumentando a distância que o seu dado vai ficar um do outro. A imagem do lado de lá é o padrão do Ceph. Então, quando a gente instala o Ceph, o padrão dele é fazer o bucket root, que é o default, e o nível de replicação que ele vai fazer é por host. Então, quando você escrever um dado, ele vai colocar cada uma das réplicas desse dado em cada um dos OSD nodes. Uma outra forma que a gente pode fazer, que é muito comum, é separar os tipos de disco para você conseguir atender diferentes demandas. Então, você pode colocar máquinas que só tenham SSDs e outras máquinas que só tenham SAS. Aí você vai associar a pool com esse CrushMap e vai falar, minha regra é por pod. Então, ele vai escrever no pod SSD, aí aquela pool que está associada ali vai escrever somente nas máquinas que têm disco SSD. Minha regra é por SAS, no pod SAS. Então, a pool vai escrever somente nas máquinas que têm disco SAS. Aqui é interessante porque você separa o workload. Uma outra maneira de fazer é muito parecida. É basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu só tenho 2 níveis, 2 buckets, o root, e aí eu tenho 2 roots e o host. No caso do default SSD, eu vou separar todas as máquinas e todos os discos SSD. Então, eu vou associar a pool a essa regra, a esse rule set, e vou falar que quando ele for escrever, ele vai escrever em todas as máquinas, mas somente nos discos SSD. E na regra default SAS, ele vai escrever também em todas as máquinas, mas somente nos discos SAS. A diferença dos 2 desenhos é que aqui a gente consegue diluir o workload. Então, se por algum motivo tem um cliente e ele está onerando demais o ambiente, e ele é um cliente que estava usando discos rápidos, de vez ele onerar outros clientes que também estão no disco rápido, porque são, de forma geral, menos máquinas, ele vai estar diluído por todo o cluster, aí ele acaba onerando menos o ambiente. Agora vem a pool. Né? O que é a pool? A pool é a separação lógica dos dados. Enquanto que o CrushMap é a separação física que a gente faz, e o CrushMap não fica visível para o cliente de maneira nenhuma, a pool fica visível para o cliente, e o cliente compartilha os recursos entre eles. Então, nesse desenho aqui, eu coloquei a pool nova e a pool Glance compartilhando o CrushMap default SAS. Então, eles vão escrever nos mesmos discos, então vai ter um dado de um cliente do lado de outro cliente. Outra coisa é que na pool a gente seta algumas configurações. E, só para a gente, antes de passar, a pool Cinder, nesse caso aqui, ela está sozinha e ela está consumindo o CrushMap default SSD. Aí vem o PG. Está um pouco bagunçado esse slide, mas a gente vai entender. A pool seria como se fosse, numa analogia bem grossa, um diretório, onde o cliente vai acessar aquele diretório. E o PG é como se fosse um subdiretório. Então, o cluster do Ceph, ele faz a replicação por PG. Então, quando a gente escreve um dado, o objeto, na verdade, o Ceph ele faz um mapa de onde ele vai escrever, ele escolhe uma PG, essa PG é da pool, e aí ele vai replicar essa PG em diversos discos. Na verdade, no número de réplicas que você determinou. Então, na pool nova aqui, o exemplo é com size 3. Então, significa que a gente vai ter 3 réplicas desse dado. Ele vai escolher... Então, o desenho aqui, então, seria... A PG é tudo número, tá? Que eu coloquei imagens, mas...
Então, a gente tem aqui a bolinha verde é da pool nova, e ela está replicada no primeiro OSD do OSD Node 1, ela está lá no OSD 7, 8 do OSD Node 2, e está lá no OSD 7 do OSD Node 3. E assim ele vai fazendo sucessivamente. O número de PGs também influencia na performance do ambiente. Existe um cálculo que você pode fazer, está no site da documentação do Ceph, a gente não vai entrar nesse caso agora. A pool do Cinder não tem nenhuma relação aqui, porque ela está associada com o CrushMap SSD, e eu não coloquei aqui na imagem. Então, aqui ficou... a imagem que eu quero mostrar para vocês é que as PGs que são replicadas e não a pool em si. A pool ela está por todos os discos, onde o CrushMap possibilita, e o que é replicado de fato é o PG. E como é a gravação do dado quando ele chega lá no OSD? Então, essa daqui é a imagem de como é um OSD, um daemon OSD. Ele é composto por um journal, um disco de journal, e o disco que armazena de fato os dados. Esse aqui é o modo aconselhado. Também existe a forma de usar BTRFS, que muda o desenho, não usa mais o journal, mas não é recomendado. O recomendado é usar XFS. Então, o sistema de arquivos que vai no disco, que vai realmente armazenar os dados, é o XFS. E o journal é usado porque o XFS não tem uma velocidade tão boa para poder atender. Ele não faz uma gravação dupla do journal, no caso do BTRFS. Então, primeiro o dado, quando ele vem, ele é escrito primeiro no journal. Então, por isso que é importante ter um disco de journal mais rápido. Se você ler a documentação, isso é dito diversas vezes. Quando ele escreve no journal, o journal não é um cache, né? Já escutei uma outra pessoa pensar isso, mas o journal não é um cache, ele trabalharia mais como, numa analogia bem grossa também, trabalharia como um buffer. Ele é FIFO, ele é como um FIFO, então o primeiro que entra é o primeiro que sai. E após ele escrever no journal, ele vai para o OSD, para o disco de fato, né, que vai armazenar os dados. A saída até os discos é determinada através de uma flag que a gente tem que configurar. Por padrão, são 5 segundos, que é a File Store Max Sync Interval. E ele faz isso para ele poder se gerenciar melhor. Então, para ele poder saber onde ele vai escrever, não para ele saber, mas para ele poder organizar melhor aonde ele vai escrever, ele tem esse delayzinho, onde ele consegue se gerenciar muito mais rápido. E como é feita a replicação do dado? Então, quando o cliente escreve, ele escreve sempre no OSD primário, na PG que tem o OSD primário. Então, ele escreve ali naquele primário, ele só tem aquela comunicação. Aí ele fica esperando, porque esse OSD primário vai replicar o dado para o OSD secundário e assim por diante, determinado sempre pelo número de réplicas que você tenha. Depois que ele escreve em todas as réplicas que ele precisa, ele devolve para o cliente o EC, aí o cliente toca a vida dele. A leitura é sempre feita do primário. Então, a leitura sempre é feita do primário. Como a gente vai entender daqui a pouco, é separado por objetos, a gente consegue ter um ganho de performance, porque o dado acaba sendo estripado, acaba sendo dividido em vários OSDs. Então, quando ele vai ler, ele consegue ler esses pedaços de vários OSDs ao mesmo tempo. Bom, para mostrar para vocês como aonde está o dado no disco, a gente precisa fazer um pouquinho aí de prática, ver um pouquinho. Então, esse exemplo aqui, o que eu quis mostrar para vocês é um volume criado lá no Cinder. Então, esse volume ele tem um size de 1 GB só. Esse aqui é o ID dele, C4, termina com CA lá. Se a gente olhar dentro do Ceph, com o comando RBD, na pool Cinder, a gente vai dar um ls lá, vão ter diversas imagens, como ele chama, e aqui a gente achou a correspondente do volume que a gente acabou de criar. Se a gente procurar a informação desse volume, dessa imagem, a gente vai ver que ela é uma imagem, o nome dela está ali, o tamanho dela, 1024 MB, e ela está dividida em até 256 objetos. Então, esse disco adicional, ou poderia ser o disco efêmero da máquina, ele tem 1 GB e ele está dividido em até 256 objetos dentro do cluster. Cada um desses objetos tem 4 megas. Não necessariamente tem 4 megas. A gente vai ver que ele é thin provision, então ele cresce conforme a demanda.
E, na verdade, ele nem cria todos no momento que você cria a imagem. Ele vai criando conforme a necessidade. Então, se a gente for procurar esses objetos correspondentes a essa imagem, a gente precisa dar honrados na pool cinder.ls e grepando esse block name prefix, que são os objetos referentes a essa imagem. Então, aqui estão alguns exemplos. Aí eu vou mostrar para vocês aonde eles estão dentro do disco, literalmente, do sistema de arquivos lá do OSD. Então, se a gente der um stat num desses objetos, a gente vai ver que o tamanho dele, esse aqui é o primeiro exemplo, ele tem 4 MB. Então, esse objeto já foi todo usado, já foi todo preenchido. Aonde ele está? Ele está na PG 2.0, que está entre parênteses ali. E ele está nos OSDs 2, 6 e 4. E o primário é o 2. Aí lá na máquina que tem o OSD 2, se a gente der um ls aqui lá no var lib cef OSD, cef2, que é o correspondente ao daemon do cef, no PG 2.0, a gente vai ver esse objeto e o tamanho dele é exato 4 MB. E o outro objeto, para a gente finalizar, a gente pegar a informação dele, ele possui 66K. Aonde ele está? Ele está na PG 2.3, nos OSDs 8, 0 e 5, e o primário é o 8. Aí, nesse exemplo aqui, eu fui lá no OSD 0, na PG 2.3, o 2.3 head ali, e dei um ls nele, e o tamanho dele é literalmente 66K. E aqui está o objeto, literalmente. Esse é o caminho que o dado precisa fazer, tanto fisicamente quanto logicamente. Valeu, galera.